aprender, Pai, um pouco mais a Tua palavra. Que a Tua palavra esta noite, Senhor Deus, venha ser semeada em nossos corações como uma semente. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pastor. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Pai do Senhor, Hoje pastor. me deram a incumbência, né, de fazer aqui um milagre de capítulo 7 até o capítulo 12. Vamos tentar aqui fazer um resumão, mas com muita objetividade. E, lógico, que peço o apoio de vocês e peço, em nome de Jesus, deixe as suas Bíblias abertas para poder vocês me ajudarem a construir, né, este conhecimento de hoje, porque vai ter muitas referências que eu queria muito que vocês pudessem me dar esse apoio aí. Amém? Então, desde já agradeço por este apoio que irão me dar e vamos lá para a aula, né? Aqui eu fiz mais ou menos um esboço, né, de Êxodo, até a metade, quase a metade do livro, né? Nós observamos, dividimos aqui em duas partes. Israel no cativeiro, Israel redimido, né? E quando você tem uma visão microscópica, né? Você vai observar isso com muito detalhe, né? Do capítulo 1 até o capítulo 2, nós observamos, né, dentro da realidade da época, Israel estava no cativeiro. Já dentro do capítulo 3 até o capítulo 15, já observamos Israel sendo redimido. E nós vamos estudar até mais ou menos o capítulo 12, que o capítulo 13 já vai, outro professor vai estar falando sobre a partida do Egito, no capítulo 14 até o capítulo 15, a travessia do Mar Vermelho. Mas eu fiquei aqui com as pragas. Né? Muito bem. Então, eu, quando estava estudando, eu observei algumas curiosidades, por isso que eu botei curiosidade à vista. No, no capítulo 7, no versículo 1, nós observamos que Deus ele chega com Moisés e diz: te constituir como Deus sobre Faraó. Podemos ver que Moisés, que era acostumado, né, com a cultura politeísta, né, talvez este recado de Deus poderia ter mexido com o ego dele, né? Talvez foi até tipo uma provocação, né, para ver como é que Moisés se comportaria diante desse desafio, de constituir como um Deus sobre Faraó. Observe que este versículo reitera os elementos essenciais de Êxodo, no capítulo 14, verso 16, exceto o fato de que agora Moisés seria como Deus sobre Faraó, e não para Arão. Aí eu pergunto aqui, já mexendo com a curiosidade nossa, por que que Deus ele chega agora com Moisés, passando este recado, né? Eu agora vou te fazer Deus agora, né? Sobre Faraó, né? Deus dando aí esse domínio aí para Moisés, né? Quer que os irmãos me digam aí, eu quero já provocar, né, aos irmãos. Imagine, né, Deus chegar com você, eu vou te fazer Deus de Sobral, né? Eu vejo assim a forma como é que Deus ele trabalha, ele lapida, né, o comportamento humano diante de desafios, né? Que hoje, infelizmente, né, nós observamos que uma pessoa, quando ganha os holofotes, ganha a fama, né, eles parece que está acima, né, de tudo e de todos. E agora observamos Moisés,
sendo chamado por Deus, e Deus constituiu ele como Deus. E observamos que no verso 2 do capítulo 7, observe que Deus fala: tu falarás tudo que eu te ordenar. Observe que Deus agora exige de Moisés uma obediência absoluta, né? Absoluta. Aí, eu não sei se alguns irmãos querem ter alguma curiosidade que possa passar para nós, né, compartilhar conosco dessa experiência de Moisés, Deus com Moisés, né? Dentro desse desafio de constituir como Deus sobre Faraó. O que os irmãos podem dizer para mim sobre essa questão aí desse versículo? Os irmãos têm alguma opinião a dar? Bom, Micael, pode falar, bom, Micael. Primeiramente, a paz do Senhor a todos, né? Eu vejo essa questão, pastor, a respeito de Deus fazer dele um Deus, mas eu também vejo muito pelo lado que Deus está dizendo para ele que iria usar ele para ser boca de Deus. Não era ser o Deus diretamente, né? Mas ele iria usar até poderes, como a gente viu ontem, até poderes Deus deu a Moisés para depois ter com Faraó. E o coração de Faraó foi endurecido justamente para que Moisés visse o poder de Deus e não o poder de Moisés sendo manifesto ali. Amém? Amém. Que bênção, né? Olha, é muito bom te ouvir aí a opinião dos meus irmãos, né? Até a forma vai somar, né, nessa construção que nós estamos fazendo hoje. E a sua opinião é muito louvável. Aí o nosso pastor Jorge também pode também opinar também, que eu fico até grato se ele opinar. Interessante também que no verso 3, né, primeiro, no verso 2, Deus, tu falarás tudo que eu te ordenar, né? Deus coloca ele como Deus, né, como foi bem falado pelo nosso presbítero aí, Micael, mas Deus, né, eu vejo assim, até o faraó do tempo de José, eu achei muito linda a questão da forma do comando do faraó, quando ele chega com José, quando viu que José era muito dotado, né, que poderia colocar ele numa posição, ele pega, tira o seu anel, né, coloca no dedo de José e diz: olha, uma coisa eu vou te falar para ti, tu vai mandar no Egito todo, mas te lembra, acima de ti tem eu. Então, através dessa voz de Faraó, tu observa-se também, mesmo caso também Deus, né? Deus agora chega e diz: olha, tu vai ser como Deus. Mas agora no verso 2, observe que Deus diz: te constitui como Deus. No verso 2 ele diz: tu falarás tudo que eu te ordenar. É muito bom quando você tem consciência que Deus está na tua frente, que Deus te dá esta graça de comandar, de dar um comando, mas observamos que por trás desse comando, por trás dessa autoridade que Deus concede a Moisés, mas temos que ter, nós temos que ter a graça, como também, no caso Moisés, ele tinha consciência que Deus também estava na direção da vida dele. É muito bom quando nós temos esta consciência, né, diante desse direcionar de Deus. Aí no verso 3, Deus ele diz para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó. Quanto a todas as implicações desta declaração, a notória obstinação de Faraó é enfatizada em Êxodo, capítulo 3, verso 19. Eu queria que os irmãos abrissem aí sua Bíblia, eu creio que já está aberta, né? Abra para mim em Êxodo 3, 19. O que é que diz aí?
Êxodo 3:19. Alguém pode ler para mim, por favor? Pai do Senhor, está lendo aqui. E assim eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Olha aí. Abra aí agora. Êxodo 4:21. Estarei lendo aqui, pastor. Lê, por favor. Êxodo 4:21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o meu povo. É necessário que expliquemos aqui uma dificuldade. Nos tropeços no fato de haver Deus endurecido o coração de Faraó, castigando-o em seguida. Deve-se notar-se que Faraó também endureceu o seu coração, seu próprio coração, conforme está em Êxodo capítulo 8, no verso 15 Está e no assistindo verso também? 32. Se quiser ler, eu agradeço. Onde é, pai? Êxodo capítulo 8, verso 15 e o verso 32. Oito 15. É, Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. olha aí, né? Então, Deus endureceu o coração de Faraó do mesmo modo em que o evangelho também endurece o coração dos homens quando o rejeitam. Para alguns, o evangelho resulta em salvação, para outros, morte. Então, da mesma forma como Deus ele chega, né, endurece o coração de Faraó para revelar, para mostrar o seu poder, o seu domínio, né, ali naquele, para revelar uma nação que estava ressurgindo de uma escravidão. Pastor João Neto levantou a mão. Pode falar, pastor João Neto. Apareceu, meus irmãos, pastor Diogo, apareceu. Eu Pai do estava vendo Senhor. aqui a questão levantada que Deus endureceu o coração de Faraó para ser glorificado. Eu não faço uma pergunta, mas eu disse assim um comentário assim no ar. Quando Deus endurece o coração de Faraó, ele não está ferindo o princípio do livre-arbítrio, não? É uma questão que Não, eu pensei que refletimos sobre isso. não, Obrigado. não. Eu acredito, pastor João Neto, Deus, ele é um Deus onisciente, ele já conhece. E na Bíblia, ela relata, né, que Deus conhece desde o ventre, né, até o seu nascimento, né, o mundo. Eu acredito que Deus já conhecia, né, o caráter e a personalidade de Faraó. E eu creio que quando Deus, ele apenas, né, fala na sua palavra que ele endurece o coração, porque Deus já conhecia a atitude de Faraó. Deus, ele é onisciente, ele é conhecedor de tudo. Por ele conhecer tudo, ele já sabia. Então, Deus, quando ele fala para Moisés, então ele já prepara Moisés de uma forma como ele vai enfrentar os desafios. E um desses desafios, que Deus ele diz, eu vou endurecer o coração de Faraó. É como se Deus dissesse, eu estou aqui, né, para estar aqui do teu lado. Por isso que Deus fala no verso 2, tu falarás tudo que eu te
ordenar. Então, observe que Deus, ele chega com Moisés, já começa a preparar essa grande liderança através da pessoa de Moisés, né? Então, da mesma forma também, acontece também em nossos dias, tem pessoas que endurecem o coração, ouve a verdade, mas endurece também o coração, né? E o próprio evangelho também, né, podemos observar que também leva a pessoa a essa atitude. Por isso que é necessário, por isso que o próprio Deus fala, quando tu ouvides a voz, né, do Senhor teu Deus, não endurecerás o teu coração, né? Isso é essencial para nós trilhar um caminho de vitória. Observamos que o capítulo 7 de Êxodo é fundamental, pois ele marca o início das 10 pragas e a escalada do confronto entre Deus, por meio de Moisés, e Arão, e o faraó do Egito. Só para você ter uma ideia, há uma ordem de Deus, uma ordem divina que Deus dá para faraó, e aparece 7 vezes, só no capítulo, olha aí, no capítulo 5, no verso 1, no capítulo 7, verso 16, no capítulo 8, no verso 1, no verso 20, no capítulo 9, no verso 1 e no verso 13, e no capítulo 10, no verso 3, Deus ele dá uma ordem, deixa ir o meu povo. E essa ordem, ele revela que Israel estava na escravidão, mas Deus queria o livre para servir-lhe. Essa é a condição de um pecador perdido, escravizado, né, ao mundo, a carne e o mal. Abra sua Bíblia aí lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 1 até o verso 3. Observe que o propósito de Deus é deixar o seu povo livre. E essa ordem, ela não pergunta só a questão do povo de Israel, mas também a vontade divina é deixar este povo servindo a ele livre. A própria palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observe que esse sentimento de Jesus também estava em Deus, né? E Deus, o povo de Israel estava ali sendo escravizado, estava ali sujeitado, né, a Faraó. Agora Deus ele fala 7 vezes para Faraó: deixa ir o meu povo. 7 vezes. Ei, Deus ele quer todos nós livres. Nós somos livres porque o sangue de Cristo já nos purificou de todo o pecado. Efésios, capítulo 2, no verso 1, no verso 3. Quem encontrou, por favor, leia bem rapidinho, para dar tempo. Estarei lendo aqui. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como em outros tempos. Olha aí. E observe que o Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, em outro tempo, o que acontece? Mas antes de eu continuar aqui, gente, está conosco aí um convidado aí também ilustre, né? Nosso pastor Laércio Cavalcante. Olha que honra para nós receber nosso. Olha aí, uma honra receber o nosso pastor Laércio Cavalcante, nosso pastor, nosso vereador, né? É um homem de Deus que tem abençoado muito, né, o reino de Deus aqui em Sobral, e para nós é uma honra receber o pastor Laércio. Com certeza, tanto o pastor Jordi, como também o pastor Laércio, como aí os presbíteros, também pode também somar junto conosco, né, acerca do capítulo 7 até o capítulo 12. Observe que no capítulo 5,
no verso 2, olha o que Faraó diz: quem é o Senhor para que eu lhe ouça, eu a voz, e deixe a Israel? Essa foi a resposta do Faraó à ordem de Deus. Está lá em Êxodo capítulo 5, verso 2. O mundo, gente, ele não respeita a palavra de Deus, pois para eles são palavras mentirosas, né? É o que nós podemos perceber. O povo, ele é muito levado pela questão cultura, pela questão filosofia da vida, mas sabemos que a palavra de Deus, ela é a palavra que liberta, né? Ok? Observe que através desse diálogo, desse conflito, né, que acontece de início, aqui começa a montar agora um cenário. Faraó recusou a ordem de Deus. E agora o Senhor mandaria seus julgamentos sobre o Egito. Ele cumpriria a sua promessa de Gênesis 12, 3. Deus, ele vela para com a sua palavra cumprir. Deus, ele é tão maravilhoso, gente, que ele não faz um achismo, não. Sempre ele constrói dentro da sua inspiração absoluta. Ele não deixa nada, um vácuo aberto. Tudo que Deus age é mediante a inspiração da sua própria palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso 3. Deus aqui ele chama Abraão, né? E aqui você vai ver, olha a promessa de Deus para Abraão. Quem lê para mim, por favor? Gênesis 12, primeiro em diante. 12, verso 3. Verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí, né? Então, por esta palavra aí, nós observamos, né? Que ele cumpriria esta promessa de julgar as nações que perseguissem os judeus. E ele revelaria seu poder, conforme em Êxodo, no capítulo 9, verso 16. Também a sua ira, conforme o Salmo 78, do verso 43 até o verso 51. E sua grandeza, mostrando que os deuses do Egito eram falsos deuses e que Jeová é o único Deus verdadeiro, conforme 12 e Números, capítulo 33, verso 4. Por isso que tudo há um grande propósito de Deus. Nada existe o acaso. Tudo que acontece na nossa vida, como também aconteceu com o povo de Deus, há uma forma, há uma maneira, há um propósito de Deus se revelar, de Deus mostrar, de Deus apresentar a sua natureza e o seu caráter. Por isso que nesse momento nós observamos isso. Teve os conflitos, agora chega o momento de Deus agir, de Deus mostrar, né? Deus, ele nunca age com a sua justiça antes de revelar a sua vontade. Deus nunca vai contra os seus princípios, né? Primeiro ele revela, primeiro ele fala, primeiro ele age, primeiro ele mostra a sua misericórdia. Aí, se a pessoa não entrar nesse caminho de ouvir a voz de Deus e obedecer, aí vem a justiça de Deus. Infelizmente, Faraó, endureceu o coração, né? Observe que parece que a palavra e o endurecimento, conforme está o verso 3 até o verso 5. Deus, ele antecipa que ele mesmo endurecerá o coração de Faraó. Essa é uma das passagens centrais em Êxodo, né? Deus endurece, porque Deus já conhecia a natureza de Faraó, né? E observou aqui no contexto, o Faraó já tinha um coração obstinado por natureza e orgulho. O endurecimento de Deus
é, em parte, um juízo judicial, permitindo que Faraó siga seu próprio caminho de rebelião. E, em parte, a oportunidade que Deus dá para manifestar o seu poder de forma grandiosa. Então, nós podemos ver isso por trás de todas as circunstâncias. Não, Deus, ele é soberano. Deus, ele revela, né, como, o que ele é, o que ele pode fazer em favor do seu povo. Mas sempre lembrando que Deus, ele vela para com a sua palavra cumprir. Deus, ele cumpre aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu à descendência, a Abraão, né? Deus agora lembra das suas palavras e agora aplica, né, o seu juízo, porque Faraó, com seu orgulho, Faraó, com coração obstinado, então rebelde, foi que Deus, ele revelou, ele mostrou a sua forma grandiosa. E o propósito, que observamos aqui, é duplo. Primeiro, que os israelitas sabiam quem é o Senhor e sejam libertos. E o segundo propósito, que os egípcios sabiam que ele é o Senhor, especialmente quando ele estender a sua mão para julgar. Olha que coisa interessante, né? Quando observamos dentro do capítulo 7, nós analisamos isso, esse é o propósito. Deus, ele mostra o desejo dele, né, de trazer uma liberdade para o seu povo. E agora, para mostrar que, mesmo diante dos deuses falsos que ali os egípcios adoravam, Deus tem o poder de mostrar a sua grandeza, a sua soberania e também o poder para julgar. Se alguém quiser falar, por favor, levante as mãos. O assunto é muito bom, né? Atiça curiosidades e fomenta em nós assim, muitas informações boas que vai somar junto com todos nós. Eu deixo esse convite aí para o pastor Laércio, para o pastor Jordi, para o pastor João Neto, né? Para os presbíteros que estão aí presentes aí. Como eu disse para vocês, puxando agora para o capítulo 8 até o capítulo 12, nós vemos aqui a demonstração da soberania e do poder de Deus. O Jonas está perguntando. Opa! Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, Jonas, pode falar. Quer dizer que quando Deus ele trouxe as pragas para punir os egípcios, existia outro propósito, né? É mostrar a soberania dele, né? Aos os deuses falsos, né? Não era só o propósito. Exatamente, viu, Jonas? Exatamente, viu? E esse é o propósito de Deus para mostrar isso aí, viu? Amém. Muito bem. Então, Deus demonstrou o seu controle absoluto sobre a natureza, sobre a vida, sobre a morte, superando o poder do faraó e dos deuses egípcios. E nós vamos aqui, depois vamos estudar aqui detalhadamente acerca das 10 pragas, tá certo? Porque as 10 pragas do Egito representam muitas coisas. Primeiro, eram um sinal para Israel que lhe assegurava o poder e o cuidado de Deus, conforme está em Êxodo capítulo 7, verso 3. Outra coisa importante, 2, eram pragas de julgamento para o Egito, a fim de punir o seu povo por perseguir Israel e de mostrar a inutilidade dos deuses dele, conforme está Êxodo capítulo 9, verso 14. E terceiro, era profecias de julgamento por vir, conforme o Apocalipse revela. Observe que a sequência das pragas, elas divide-se em 3 grupos, com 3 pragas em cada grupo. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Observe que
o Êxodo, podemos dizer que é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Observamos que Deus também, nos tempos finais, ele vai usar também pragas também para se manifestar nesses últimos tempos. Por exemplo, vamos observar aqui acerca das pragas. A água transformar-se em sangue. Observe que havia uma advertência, lá no capítulo 7, verso 16. Rãs, no capítulo 1 até do capítulo 8, do verso 1 até o verso 15, há uma advertência. Está no capítulo 8, verso 1. Vocês estão aí observando, vocês estão lendo aí qual foram as advertências? No capítulo 7, verso 16, observe que a primeira praga, a água se transforma em sangue. Há uma advertência lá. Está no verso 16 do capítulo 7. No capítulo 8, do versículo 1 ao verso 15, tem a segunda praga das rãs. Aparece outra advertência. Está no capítulo 8, no verso 1. Vocês querem... Agora eu queria que vocês fossem mais rápido, para poder não perder tempo, né? Porque o tempo aqui é ouro. A gente pode... Eu posso ter o apoio de vocês? Vamos lá. Nós sabemos que do capítulo 7, do verso 14 até o verso 25, acontece a primeira praga. A água do Nilo se transforma em sangue. No capítulo 7, no verso 16, há uma advertência. Lê aí para mim, por favor. Quem for mais esperto, lê primeiro. E lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo, deixa aí meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Olha aí, uma advertência. Vamos para a segunda praga, a praga das rãs, que vai do capítulo 8, do verso 1 ao verso 15. Capítulo 8, do verso 1, o que é que diz? Depois disse o Senhor a Moisés, entra a Faraó, e disse-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo, para que me sirva. Olha aí. No capítulo 8, no verso 17 a 19, aparece aí a terceira praga dos piolhos, só que não tem advertência. E os magos não puderam copiar, conforme está do verso 18 e verso 19. No capítulo 8, do verso 20 até o verso 24, tem as pragas das moscas. Há também outra advertência de Deus. No capítulo 8, verso 20. No capítulo, a quinta praga, as pestes no gado, que vai do capítulo 9, do verso 1 até o verso 7. Também aparece outra advertência. A sexta praga, úlceras e tumores das pessoas, né? Só que não tem advertência. Os magos foram afligidos, conforme está o verso 11. No capítulo 7, a sétima praga, melhor dizendo, a chuva de pedras, fogo. Só que aparece de novo a advertência no verso 13. A oitava praga, os gafanhotos. No capítulo 10, no verso 13, há uma advertência. E a nona praga é as trevas expensas, sem advertência. O faraó recusou-se a ver Moisés de novo. E a 10ª praga, a morte do primogênito, o julgamento final. Observe agora, vemos Deus agindo, falando, né, com o faraó. Agora Deus vai agir em juízo contra os deuses do Egito. As pragas não foram eventos aleatórios, né? Elas foram direcionadas para humilhar e julgar o panteão
de falsos deuses do Egito. Cada praga visava uma ou mais divindades egípcias, associada à água, à fertilidade, à proteção, o sol, provando a superioridade de Deus, né? E eu quero aqui passar para vocês, né, o povo aqui dá 10 pragas, né, que está aqui um gráficozinho, né? Observe que esses sinais de Deus, esses prodígios, seriam didáticos, né? Um aprendizado, né, que Deus estava dando tanto para o Egito, como também para o povo de Israel. Aí eu coloquei aqui uma reflexão. Será que não estamos vivendo a realidade do Egito? Perceba que as mesmas pragas hoje estão acontecendo. São sinais de aviso de algo que vai acontecer. Hoje nós já vemos aí pelas internet da vida, até por televisão, rios transformando em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestilências dos animais, úlceras em ser humano, né? Caindo, pedras de fogo caindo do céu, meteoritos, né, caindo, né, gafanhotos, trevas e morte de primogênitos. Hoje, como está morrendo? Uma coisa que hoje, até hoje, eu não me esqueço do que o pastor Abraão, quando estava fazendo o culto fúnebre da minha cunhada, uma coisa que ele disse, pela ordem divina, né, é para os filhos enterrar os pais. Mas hoje, os pais estão enterrando os filhos. É o mesmo caso que aconteceu com os primogênitos, né, no Egito. Hoje, observamos que hoje os pais estão enterrando os filhos, né? Por isso que eu botei essa reflexão aqui. Será que não estamos vivendo a realidade do Egito? Será que esses sinais didáticos de Deus, esses prodígios, né, didáticos de Deus, não é uma forma de Deus dizer que não está conformado, não está aceitando o comportamento da humanidade, que precisa ser despertado, precisa ser falado, noticiado, levar as boas novas, dizer que está na hora de o povo ouvir, mesmo que o povo endureça o coração, mas os profetas dos últimos dias têm que anunciar que estes sinais já estão acontecendo em nossos dias, que nós precisamos nos despertar. Amém, moço? Aí eu coloquei aqui, estou quase terminando, gente. Vamos ver aqui as 10 pragas do Egito e vamos tirar aqui alguma lição, né? O Nilo torna-se em sangue. Aparecem as advertências, conforme está em Êxodo, capítulo 7, versículo 15 até o versículo 18. E há uma ação divina. E observe que essa divindade é atacada, né, pela ação de Deus. E qual é essa divindade do Egito? Era Apis, o deus boi, a deusa do Nilo, né? E observe que há uma recusa, né, do faraó em relação, né, o que ele via nessas pragas. E os magos, né, também agia, transformava também. Por isso que o coração de Faraó se endurecia cada vez mais. As pragas das rãs, conforme está em Êxodo, capítulo 8, no verso 2 a 6, né, a vara usada está lá em Êxodo, capítulo 8, no verso 5 até o verso 6. E a divindade atacada foi a Equete, a deusa do nascimento, que tinha a cabeça de rã. E agora, no verso 8, do capítulo 8 de Êxodo, existem promessas falsas, né? Na terceira praga, aparecem os piolhos,
não tem nenhuma advertência. No capítulo 8, do verso 17, há uma ação, uma vara usada. E esse piolho era chamado Sete, o Deus do deserto. Né? No verso 19, há uma recusa, né? Essa foi a reação de Faraó em relação à questão, né? Deus agindo, Deus se manifestando, Deus se revelando, Deus mostrando, e Faraó endurecendo cada vez mais o coração. Lógico, tudo há um propósito de Deus. Deus, ele quer ver a sua soberania, quer mostrar a sua grandeza, né? Quer dar uma lição, né, para o Egito e também para o povo de Deus também. Podemos observar que uma nação que passou 400 anos sendo escravo, como era o hábito dessa pessoa? Qual era o pensamento dessas pessoas? Isso é tão provável que quando Deus libertou eles do Egito, quando ele estava caminhando pelo deserto, né? Observe qual era a murmuração dele, qual era a reclamação deles, né? Lá no Egito era melhor, lá no Egito tinha pelo menos um teto a me ficar. Eles tinham esquecido do sofrimento deles, das batalhas que eles viveram lá, das surras que eles pegou, né, dos seus algozes. Eles tinham esquecido. Ele só se lembrou do lado do morro, do teto, né, que ficava lá cobrindo eles. Não passava fome. Será que não passava? Gente, a ingratidão, né? Deus não se agrada. Por isso que é importante, nós cristãos, estamos estudando a sua palavra. E é muito importante, até foi tocado aqui por um dos professores, o povo de Israel passa aí de onde eles estavam sendo escravos, até para chegar à terra prometida, era só uma semana de caminhada. Mas por causa das murmurações, por causa dos queixumes, por causa né, tudo isso aí, da ingratidão do povo, o povo teve que rodear, né, toda aquela península ali durante 40 anos. Por causa disto, é o que eu aprendo. Temos que ser grato a Deus em tudo. Agradecer a Deus, né, pelas bênçãos, por viver, por Deus mostrar a sua misericórdia, o seu amor, o seu poder sobre nossas vidas. Nós, irmãos, não devemos, por isso que eu gosto de pegar o conselho do salmista, que eu não me esqueça de nenhum dos teus benefícios. Eu louvo a Deus, e de quando eu me lembro do que Deus fez na minha vida, das bênçãos que Deus cumpriu na minha vida. Lógico que eu me lembro também das circunstâncias difíceis, mas eu não reclamo, eu louvo a Deus, que Deus, ele caminhou junto conosco, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, a presença de Deus estava em todos os momentos da minha vida. É por isso que eu agradeço, eu louvo, eu glorifico a Deus, né? Isso não aconteceu com o povo de Israel. Deus mostrando, Deus se revelando, Deus mostrando seu braço forte para libertar o povo. Lógico que naquele momento eles apresentaram uma ingratidão, uma murmuração. Teve que caminhar mais 40 anos no deserto. Foi um processo, aprendeu. Hoje, nós vemos que o povo de Israel aprendeu tanto com a lição. Hoje é um povo monoteísta, é um povo que não aceita, né, outro Deus além do Deus de Israel. Por isso que o anticristo, futuramente, vai querer sentar no trono que é do Messias. Quando ele sentar e pedir adoração como Deus, o povo de Israel vai ser perseguido. O povo de Israel vai fugir para o deserto.
Mas Deus vai estar com o braço forte lá também com eles. Só que isso, a igreja não estará aqui mais na terra. A igreja vai estar com ele na sua glória. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Observe que Deus ele agiu através das pragas, deu advertência, agiu com seu modo, né, para mostrar que as divindades do Egito eram deuses falsos, não tinha poder sobre aquilo que estava acontecendo com eles mesmos. Mas mesmo assim, o ser humano, Faraó, né, endureceu seu coração. Então, no primeiro ciclo, observe que houve isso aí, acontecer essa recusa. Já no segundo ciclo, acontece o quê? A praga das moscas. Há uma advertência, no verso 20 ao verso 23, não há vara. Né? Qual foi a divindade que foi atacada? Foi Ra, o Deus Sol. Agora eu não sei chamar esse nome, não. Quem puder me ajude aí. O Ashit, né? Acontece promessas falsas de sacrifício. No capítulo 8, verso 25, né? Faraó diz, vá para o deserto, sacrifique lá os deuses. Promessa de sacrifício falso. A quinta praga, a morte dos gados. Há uma advertência. Êxodo, capítulo 9, verso 1, verso 5. Não tem também vara. A divindade atacada é o Acto, a deusa de cabeça de vaga. Há uma recusa de Faraó, está no verso 7, capítulo 9. Na sexta praga, não há nenhuma advertência, também não há uma vara, mas a divindade foi atacada também, e era o ápice, o deus boi, ou Sekhmet, a deusa das doenças, ou Sunum, a deus da peste. A reação de Faraó, recusa. Então, tudo isso aí eram lições, Deus atacando, Deus se revelando, Deus mostrando que a divindade do Egito, todas eram falsas. Alguém quer falar, gente? Alguém dá alguma opinião, fique à vontade. Deus já tinha usado. Aqui, deixa eu ver aqui, tem um irmão que falou aqui. Deixa eu abrir aqui a conversa. Êxodo, montou em José Salles, no Êxodo capítulo 4, no verso 9, Deus já tinha usado Moisés para fazer a água virar sangue na terra seca ante as pragas. Muito bem. Vocês podem dar a opinião de vocês, gente. Vê quando eu vou ler aqui as opiniões de vocês, quem quiser falar. Opa, irmão Nacélio. Pode falar, irmão Nacélio. Menos eu bebo um pouquinho de água aqui. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu meditando na explicação do irmão, pastor, e as demais aulas anteriores que a gente participou, a gente pode aprender muita coisa. E Deus, né, vem nos mostrando muitas coisas boas. Nessa aula de hoje, o que eu pude perceber, analisar, né, a reflexão, que esse livro do Êxodo, ele tem uma boa comparação com o Novo Testamento, com o Evangelho. Por quê? Como o irmão está explicando, né? Deus, ele ouviu a aflição do povo. E hoje não é diferente. Creio que Deus também está ouvindo o clamor da igreja. O clamor dos santos, né? Ou de muitos também que clamam ao Senhor por uma libertação. E, né, Deus endurece o coração de Faraó exatamente para, através dessas maravilhas que o Senhor fez, para que o povo venha passar a crer no nome do Senhor, né? Você vê que a salvação no Novo Testamento está no nome de Jesus, né? Quando o Senhor veio anunciando o Evangelho, você vê que o povo estava sentado, né,
nas regiões da sombra da morte, né? Na escravidão. A Bíblia diz que raiou, né? Grande luz, que era o Senhor. E vemos analisando que Deus, né, levanta Moisés como salvador do povo, usa Moisés como salvador, e Moisés é a tipologia de Cristo, né? E a Bíblia vai falar que Jesus também era sacerdote melhor que Moisés, né, na casa do Senhor. Você vê que quando Jesus veio trazer salvação também, né? Só que de uma forma, o poder que Deus veio fazendo, fez através em Jesus, né? Pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, entendeu? Você vê que o João Batista começa anunciando, né? Arrependei-vos, né? Que é chegado o reino de Deus. E Jesus também prega a mesma palavra, o discípulo prega a mesma palavra, arrependimento. Mas muitos hoje, endurecem, né, o coração para o evangelho. Mas assim, mesmo assim, o Senhor continua fazendo, né? Continua salvando, continua operando milagres, maravilhas, coisas que a medicina não consegue explicar, né? E foi o que ele deixou também, né? O ID para o seu discípulo. ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, né? For batizado será salvo. Então eu vejo essa questão, né? De Moisés com Jesus, os acontecimentos, né? E essa forma que você falou também da que você está citando, questão das pragas, né? Exatamente, muitas coisas acontecendo, por permissão dele, meio de Deus, para que o povo venha ao pleno, né, conhecimento de Deus e venha ao arrependimento, né? Para que as pessoas possam crer no Evangelho, entendeu? Eu analiso isso aí, tem um grande, digamos assim, uma parceria, né, do que aconteceu no Êxodo com o Novo Testamento, né, sobre a pregação do Evangelho. Amém? Deus te abençoe. Muito bem, gente. Vamos lá. Obrigado, irmão Marcelo, por esse comentário maravilhoso. Então, vamos lá. E tem o terceiro ciclo, né? A sétima, que é a Saraiva. Tem a advertência, está no capítulo 9, verso 18 e 25. Tem a vara usada, está no capítulo 9, verso 23. E a divindade atacada, o Inut, Deus céu, o Osíris, Deus da agricultura. Acontece mais uma vez promessas falsas. Vem a oitava praga. Êxodo capítulo 10, verso 3 a 13. Houve uma vara usada. No capítulo 10, do verso 12 e 13. Também o Deus Nut, Deus do céu, Osíris, Deus da agricultura. Aí há uma palavra dizendo, os homens podem ir, conforme está no verso 11, capítulo 10. E a nona praga é as trevas. Não há advertência. Vocês podem observar, gente, eu observei aqui, quando eu estava aqui construindo esse gráfico, eu percebi que no primeiro ciclo acontece que não acontece nenhuma advertência. Na sexta praga. E também no primeiro ciclo também, dos piolhos, também não há nenhuma advertência. Né? Eu até criei aquela curiosidade, né? Por que não houve, teve advertência para os outros, mas não teve advertência para este? Nessa hora Deus ficou, né, em silêncio. Aí eu pergunto para vocês, né? Por que não houve advertência na terceira, na sexta e na nona? Observe que a nona já é o intervalo para chegar à décima praga, né, que é a última praga, que é o juízo definitivo. Né? Observe que na nona praga, as pessoas mais onde mais não podiam ir.
Então, aí eu pergunto para vocês, observe que há uma intercalação, não sei se essa é a palavra certa, do terceiro ao quarto, né? Aí tem o terceiro, terceira praga, a sexta praga e a nona praga não tem advertência. Deus fica em silêncio. Será que Deus estava esperando uma atitude de Faraó, né, para poder liberar o povo? O que vocês acham aí, gente? O que vocês dizem aí? Eu estou aqui olhando aqui pelo celular para ver se alguém está levantando a mão para me poder, né, ouvir a fala de vocês. O que vocês acham aí? Ó? Na terceira praga, na sexta praga e na nona praga não tem nenhuma advertência. Deus ele fica em silêncio. Aí eu pergunto a vocês, por que acontece esse comportamento de Deus diante desses intervalos que acontecem? Até, de repente, aparece o juízo definitivo, que é a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Aí aparece em Êxodo, capítulo 11, do verso 4 ao verso 8. Qual é a divindade que é atacada? Mi, o deus da reprodução, Yequete, deusa do nascimento, e Ísis, a protetora de crianças. Agora, qual é a reação de Faraó? Ele libera o povo, ele manda o povo embora. Né? Aí eu pergunto para vocês, por que há esses intervalos da terceira, da sexta e da nona praga? Vou deixar essa pergunta aí no ar. Vocês pensem aí e depois respondam. Observe que no capítulo 12 aparece agora a Páscoa. Vem mais uma praga, acabara-se a paciência de Deus e está para acontecer o seu julgamento final, a morte dos primogênitos. Observe que todos morreriam, conforme está no capítulo 11, do verso 5 até o verso 6, e no capítulo 12, do verso 2 ao 13, a menos que fossem protegidos pelo sangue do Cordeiro. Observe que em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. E lá em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Precisava do Cordeiro. Observe que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio, morreu, para que através do seu sangue viéssemos cantar o hino da vitória, da liberdade. Agora, no capítulo 12, do verso 5, o Cordeiro é escolhido. Os judeus agora têm um calendário religioso e outro civil. E a Páscoa marca o início do ano religioso deles. A morte do Cordeiro traz um novo início, assim como a morte de Cristo traz um novo início para o crente pecador. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Assim que quando o sacerdote ele entra no santo lugar dentro do tabernáculo, né? Tem um átrio, ele ali encontra, né, o holocausto, o altar do holocausto. E o holocausto tem 4 pontas. Isso quer dizer que o amor, Deus amou o mundo de tal maneira. 4 pontos: norte, sul, leste, oeste. O amor de Deus é universal. O Cordeiro agora é escolhido para ser morto. Né? E antes de ele morrer, observe que ele separava o Cordeiro no 10º dia. E ele era morto na noite do 14º dia para o 15º dia. Portanto, Cristo era o Cordeiro predestinado antes
da criação do mundo. Vamos ler lá 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 20. Quer que ir lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20? Quer que ir lá, meus irmãos? Primeira Pedro, capítulo 1, verso 20. Quem encontrou, lê aí, por favor. O Maneda, qual, pode ler, na Maneda. verdade, o qual, na Lê, Maneda. verdade, em, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Aleluia. Por amor de cada um de nós, ele se manifestou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Observe que é um cordeiro Amém. Glória a imaculado. Deus. O cordeiro devia ser macho, sem defeito, um retrato do perfeito Cordeiro de Deus, sem mácula e sem defeito. Pedro, ele se expressa no verso 19, no mesmo capítulo que a irmã Leda leu. Ele também tinha que ser testado, o cordeiro. As pessoas do 10º e ao 14º dia, eles vigiavam os cordeiros, a fim de certificarem de que era satisfatório. Cristo, da mesma forma, foi testado, vigiado durante o seu ministério terreno, principalmente na última semana, antes de ser crucificado. Jesus também foi testado. Aleluia. No capítulo 12, no verso 6 até o verso 7, o cordeiro agora é morto. Um cordeiro vivo é algo adorável, mas não pode salvar. Não somos salvos pelo exemplo de Cristo ou por sua vida. Nós somos salvos pela morte dele. Vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 22. E outro irmão lê Levítico, no capítulo 7, no verso 11. Vamos ser bem rapidinho, gente, para nós terminar logo, né? Hebreus 9, 22. Alguém encontrou? Pastor Lai, depois eu queria que você desse depois umas considerações suas, viu? Não sai hoje não, sai agora não. Hebreus capítulo 9, verso 22. Quem encontrou, lê aí para mim, irmãos. Diz assim, ó, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Olha aí. Então, o cordeiro vivo é algo adorável, mas não pode salvar. Não somos salvos pelo exemplo de Cristo ou por sua vida. Somos salvos pela morte dele. Né? Conforme Hebreus fala, foi derramamento de sangue. Né? Levítico, capítulo 17, verso 11. Aqui mostra a importância do derramamento do sangue de Cristo, gente. Levítico, capítulo 17, verso 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vós tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Olha aí, né? Aí vocês estão vendo a importância do derramamento do sangue de Cristo. Né? Então, o valor está na morte dele. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre, gente. Aleluia. Quem é que pode dar glória a Deus por isso? Isso é para dar glória, para falar em mistério, pular e plantar bananeira, né?
Nós estamos livres por causa do sangue de Cristo, né? O, o mensageiro da morte, né? Que veio querer passear na nossa vida, mas ele olhou em nós, nos umbrais do nosso coração, da nossa mente. Ele viu agora está estampado as marcas de sangue de Cristo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Sem a importância do derramamento, irmão, de sangue. Aleluia. Aí está a vida. Aí está a salvação. É pela morte de Cristo. É por isso que a Santa Ceia, ela é um marco importante na vida do crente. O crente ele não pode faltar a ceia. Hoje você está vendo o valor da morte de Cristo. O corpo e o sangue. O crente que perde a ceia, irmãos, ele não compreende o valor dessa importância. Ele não compreende o valor dessa união que foi rompida no Éden. Mas através do sangue de Cristo, ele uniu esta aliança de novo, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Aleluia. Crente que perde ceia não sabe o valor da morte de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eita, irmão, o Espírito de Deus está aqui nesta noite. O cordeiro deve ser comido, irmão. Olha aí. Olha o valor da ceia aí, gente. Mamãe falando aí. Êxodo capítulo 12, verso 8 a 20, do verso 41 ao 51. Com frequência, negligenciamos essa parte importante da Páscoa, a festa dos pães asmos. Na Bíblia, a levedura, o fermento, retrata o pecado. Ele trabalha em silêncio, ele corrompe e cresce, e só pode ser removido com fogo. Na época da Páscoa, os judeus têm de tirar todo o fermento da casa e não podem comer pão com fermento durante 6 dias. Paulo, ele aplica isso aos cristãos. Está lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Se você ler com atenção, você vai observar isso. O sangue do Cordeiro é suficiente para salvar da morte, mas as pessoas devem se alimentar com o Cordeiro, a fim de se fortalecerem para a peregrinação. A salvação é apenas o início. Temos de nos alimentar de Cristo, a fim de termos forças para segui-lo. Os cristãos são peregrinos, serem prontos a se mover quando o Senhor ordena. Agora, nós vemos o Cordeiro consagrado. O Cordeiro morrera pelo primogênito. Agora o primogênito pertencia a Deus. A minha pergunta, você pertence agora a Deus? Se você pertence a Deus, dá um sinalzinho assim, ó. Tá certo? Aleluia. Agora você pertence a Deus. Os judeus eram um povo comprado, exatamente como nós somos povo comprado de Deus, conforme está em 1 Coríntios, no capítulo 6. Você quer abrir? Estamos já terminando já, viu? Estamos já quase encerrando, porque são 5 capítulos. Eu estou lendo aqui, estou fazendo aqui um milagre. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 a 20. Vamos ver lá o que aqui diz lá. Acha aí bem rapidinho. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Não espere pelo outro, não. Vá logo na Bíblia aí, valendo. Amém, 18, 20, é? Isso. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, Aleluia. pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Aleluia. Os quais pertencem a Deus. Bote na sua consciência. Diogo, bota também na tua consciência. Eu, você, nós pertencemos a Deus. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A nação agora consagraria para sempre o Cordeiro ao dar o primogênito, o melhor. Você tem que dar o melhor de Deus para Deus. Você tem que dar o melhor. Você, eu, nós temos que dar para Deus o melhor. Aleluia. Tem crente que só quer dar para Deus quando tem tempo. Se der tempo, eu vou fazer. Se der tempo, eu faço para Deus. Se der tempo, eu faço a obra de Deus. Se der tempo, eu vou. Aí, nesse se der tempo, você vai ficar. Por quê? Porque você está botando o reino de Deus em segundo lugar. Primeiro lugar, buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Pois é, meu irmão. A nação agora consagrará para sempre o Cordeiro ao dar o primogênito melhor para o Senhor. Deveria dar as mãos, os olhos, a boca, as pernas, coração, para o serviço do Senhor. A Páscoa, ela apresenta alguns tipos maravilhosos da nossa redenção. Os que tipificam o Egito, Gálatas capítulo 1, verso 4. Romanos capítulo 6, verso 17 e 18. O Cordeiro, João capítulo 1, verso 29. O sangue espargido nas vegas das portas. Romanos capítulo 3, verso 24 e 26. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 20. O pão asmo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 8. Comeu o Cordeiro. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24. E a passagem pelo Mar Vermelho. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 2. Aleluia. Pronto, gente. Tem muito assunto para pouco tempo. São 5 capítulos que eu dei aqui. Cansei. Mas é assim mesmo. Que Deus possa abençoar meus irmãos. Que Deus possa dar a vitória. Realmente, se a gente for olhar, a Bíblia é uma riqueza maravilhosa para nós. Se vocês quiserem esses slides, eu mandarei para vocês, tá bem? Ok? Vocês podem pesquisar essas referências que eu dei aqui por último. Mas só vou dar se pedir. Muito bem. Eu queria também ter aqui uma pessoa ilustre, né? Nosso vice, nossa segunda pessoa, né? Primeiro é o pastor Guilherme, mas está conosco aqui nosso pastor, né? Que é a segunda pessoa do pastor Guilherme, está aqui representando o pastor Guilherme, pastor Laércio Cavalcante. A paz do Senhor, meu pastor. Seja bem-vindo. Senhor, pastor Diogo, Pai do Senhor, reverendos, todos os irmãos aí que estão participando da aula. Primeiro quero parabenizar pela a escolha do tema e pela aula, né? Realmente, apesar de ser muito conteúdo, né? Mas trouxe lições importantes. Essa passagem bíblica, esse trecho da palavra de Deus, é um trecho que nos traz uma série de ensinamentos importantes, trazem lições para a nossa vida enquanto cristão e, inclusive, para a nossa vida também cotidiana, né? Eu estava aqui observando a aula e fazendo um elo com aquilo que nós estamos estudando na escola bíblica, né? Nós estamos na escola bíblica tratando sobre personagens marcantes, né, importantes dentro da Bíblia Sagrada. E essa semana nós tivemos o privilégio de ministrar ali na sede sobre a vida de Caleb.
E uma das coisas que Caleb nos ensina bastante, a vida de Caleb nos ensina bastante, é justamente isso, a perseverança e o reconhecimento de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, né? Quando Caleb e Josué vão junto com os demais espias para espiar a terra, para olhar a terra prometida, ele e Josué voltam com uma notícia, um ponto de vista completamente diferente dos demais espias. Mas o que fez com que Caleb e Josué tivesse esse ponto de vista diferente, essa visão diferente da terra prometida, foi justamente aquilo que eles já tinham visto Deus fazer. Tudo que eles já tinham visto Deus operar, todas as coisas que eles tinham visto Deus fazer para tirar o seu povo do Egito, né, fez com que a fé de Josué e Caleb aumentasse, né? Essa fé fosse trabalhada de maneira que o ponto de vista deles dois era o ponto de vista do próprio Deus, né? Eles conseguiram enxergar aquilo que Deus queria mostrar para o seu povo. Então, o nosso diferencial está aí. Quando a gente começa a reconhecer essas coisas que Deus faz, todo o projeto de Deus para a nossa vida, tudo que Deus nos ensina, tudo que Deus faz por nós, a gente começa a compreender qual é o ponto de vista de Deus para a nossa vida, né? Então, esse trecho de Êxodo nos mostra justamente isso. Deus faz, ele implanta, né? Ele castiga o povo egípcio por causa da sua idolatria, demonstra que os seus deuses são falsos, que os seus deuses não têm poder nenhum. Nessa demonstração, ele prova que ele tem o poder sobre qualquer uma das áreas, né, da natureza e das áreas humanas, prova que os deuses egípcios são falsos e, ao mesmo tempo, consegue libertar o seu povo de lá. Cada uma das pragas, cada um dos milagres, cada coisa que foi acontecendo, vai mostrando o poder de Deus sobre a nossa vida e quais são os projetos de Deus sobre a nossa vida. Então, grandes ensinamentos dessa passagem, espero que a gente possa tirar lições importantes para a nossa vida a partir daí, né? Então, parabéns, reverendo Diogo Guilherme, parabéns a todos os irmãos que ficaram aí assistindo a aula. Deus os abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Presbítero Ivantes, passo agora a direção para você, pai. Pai do Senhor, irmãos. Obrigado aos irmãos aí que ficaram até agora, né, na nossa aula. Essa semana encerra, né, nosso estudo sobre o livro de Êxodo, viu, pastor Leste? É o livro todinho, viu? É os 40 capítulos, viu? Então tem muita coisa ainda para a gente falar e a gente aprender. Amém? Deus abençoe os irmãos. Agora só segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém? A paz do Senhor. Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Até semana que vem. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fique com Deus.